Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! No entanto, não importava o quão brutal e cruel o sábio maligno fosse, sua força limitada era um fato e uma desvantagem. Quando os dragões de Jade de nível 3 o atacaram novamente, ele logo ficou coberto de feridas. Enquanto isso, Corvo Negro estava completamente ocupado lutando contra Morcego de Sangue, incapaz de dividir sua atenção. Ambos estavam equilibrados em força, embora esse equilíbrio pudesse se desfazer a qualquer momento. Velho Corvo, pense em algo ou eu vou morrer! Gritou o sábio maligno de repente. Ele não aguentaria por muito mais tempo. O sábio maligno era um ótimo cozinheiro, um bom contador de histórias e um homem culto em sua comunidade. No entanto, lutar não era o seu forte. Seu gato branco também não era tão forte, então eles estavam apenas resistindo por pouco. Ele não podia se comparar a um especialista como o Corvo Negro. Na opinião do sábio maligno, qualquer um no nível do Corvo Negro era considerado insano, e agora ele estava lutando contra essas pessoas insanas. Quem conseguiria resistir por tanto tempo? O Corvo Negro também estava ficando ansioso. No entanto, a Morcego de Sangue não era nenhuma fracote. Ambos os seus animais de estimação eram de nível 4 e possuíam habilidades de recuperação incríveis. Se ele tivesse mais tempo, Corvo Negro tinha certeza de que poderia derrotá-la, mas, no momento, isso era impossível. Sábio, aguente um pouco mais. O barulho aqui já está alto o suficiente, então acho que a criança fantasma e o homem caixão já devem ter percebido. Quando qualquer um deles aparecer, podemos derrotar esses caras facilmente. O Corvo Negro praticamente gritou isso em voz alta, não apenas para o sábio maligno ouvir, mas também para Morcego de Sangue e o grupo do monge Piton escutarem. Era uma tática psicológica. E, de fato, o monge Piton ficou tenso ao ouvir os nomes. Criança fantasma? Homem caixão? Uma pessoa comum não saberia do que eles estavam falando. Mas, como membros da comunidade vilanesca e especialistas classificados entre os 20 melhores, essas pessoas naturalmente conheciam seus pares. Mesmo que nunca tivessem se encontrado, esses apelidos tinham uma reputação considerável. Tanto a criança fantasma quanto o homem caixão eram indivíduos que ele e a Morcego de Sangue não podiam irritar. Madame Criança Fantasma, em particular, cujo nome era capaz de silenciar até um bebê chorando, era especialmente aterrorizante. Mesmo sendo especialistas vilanescos da mesma comunidade, eles nunca queriam provocá-la. Muitos especialistas vilanescos já haviam morrido nas mãos de Madame Criança Fantasma. Com uma expressão sombria, o monge Piton pressionou os outros. A Morcego de Sangue franziu a testa. Ela sabia o quanto aqueles dois indivíduos eram temíveis. Se fosse como o Corvo Negro disse, e alguém como Madame Criança Fantasma aparecesse, era melhor recuar agora. Seu cliente, o homem de capa e chapéu, soltou uma risada sinistra. E vocês acreditam nesse tipo de truque? De qualquer forma, matem essas pessoas agora. Mesmo que um especialista realmente apareça depois, não há motivo para temer. Não se esqueçam, este é o reino do dragão de Jade. Seu tom transbordava confiança absoluta. Embora o homem nunca tivesse revelado sua identidade, ser capaz de controlar esses dragões de Jade provava que ele provavelmente era um alto funcionário do reino do dragão de Jade e uma pessoa de grande autoridade. Com base nisso, o monge Piton e a Morcego de Sangue tinham uma vantagem. Se for assim, vamos dar tudo de nós. O monge Piton exibiu um sorriso selvagem e começou a tocar sua flauta novamente. A Piton que apertava o macaco branco começou a ficar mais grossa. Não apenas isso, mas dezenas de pequenas serpentes, grossas como dedos, saíram rastejando da manga do monge Piton. Assim que as cobras apareceram, o monge Piton pareceu ter envelhecido vários anos. Essas pequenas serpentes imediatamente se dirigiram para o velho taoísta, o Corvo Negro e o sábio maligno. Cuidado, essas cobras são venenosas. As pupilas do Corvo Negro se dilataram enquanto ele tentava controlar seu falcão negro. No entanto, a Morcego de Sangue estava envolto em uma névoa sanguínea espessa, onde sua velocidade aumentava muito, mantendo o falcão ocupado. Ele não tinha tempo para mais nada. Um pouco mais longe, na casa de Shagaú, a criança fantasma se levantou e olhou para a distância, onde o Corvo Negro e o sábio maligno haviam ido, sentindo algo errado. Depois de pensar um pouco, ela se virou para o homem caixão. Velho caixão, fique aqui. Se o discípulo do curador aparecer, lembre-se de ser extremamente respeitoso. Acho que há algo errado lá, então vou dar uma olhada. Então, a criança fantasma desapareceu em um flash, sem deixar vestígios. O homem caixão acenou com a cabeça e depois olhou para o velho H.U. Este último estava olhando para os pés, sem ousar respirar alto, rezando para que aquele homem estranho fosse embora logo. Enquanto isso, as pequenas serpentes do monge Piton estavam se aproximando de seus alvos. A situação de repente ficou perigosa. Foi então que Madame Criança Fantasma chegou. Carregando seu embrulho, ela olhou em volta.
Embora não soubesse o que estava acontecendo, em momentos como esse, nenhuma explicação era necessária. Ela só precisava lutar. O sábio maligno e o corvo negro brilharam ao ver Madame Criança Fantasma. O sábio maligno, que antes tinha medo dela, agora a via como uma deusa benevolente. Enquanto sua facção se alegrava, a outra ficou sombria. Tanto o monge Piton quanto o morcego de sangue tremeram por dentro ao ver Madame Criança Fantasma. Encontrá-la em circunstâncias normais já era assustador o suficiente, muito menos nessa situação. Eles já haviam gasto toda a sua energia e não tinham mais muita força para lutar. Madame Criança Fantasma estava vindo para eles, e eles não tinham mais como resistir. Até seu cliente, o homem misterioso de chapéu, ficou chocado. No entanto, ele era um homem de raciocínio rápido e gritou: Madame Criança Fantasma do Continente Sul, Corvo Negro e Sábio Maligno do Continente Oeste, por que especialistas vilanescos como vocês estão se envolvendo nos assuntos do nosso reino do Dragão de Jade? Isso não tem nada a ver com vocês, então não procurem problemas. Vão embora agora. O homem obviamente estava oferecendo a eles uma saída, mas Madame Criança Fantasma era uma pessoa excêntrica. Se ela decidisse agir, não havia espaço para negociações, e ela não se importava. Por exemplo, agora. Como se não o tivesse ouvido, Madame Criança Fantasma caminhou em direção a eles. Foram apenas alguns passos, mas o grupo do monge Piton sentiu uma pressão imensa. De repente, um rugido de dragão ecoou do distante templo do Dragão de Jade. O estranho era que apenas Madame Criança Fantasma podia ouvi-lo. Em um instante, sua expressão mudou, e ela parou. Uma besta dragão de nível 5. Madame Criança Fantasma conseguia sentir um poder imenso por trás daquele rugido. Havia um aviso claro nele. Agora, ela estava abalada. Se fosse uma besta dragão de nível 5, nem ela nem o homem caixão juntos poderiam vencer. Em circunstâncias normais, se não houvesse benefícios envolvidos, a melhor opção para ele seria recuar. Pelo menos isso os pouparia de lidar com o dragão de nível 5. No entanto, Madame Criança Fantasma não saiu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para o Corvo Negro, buscando sua opinião. Afinal, ela não tinha ideia do que havia acontecido antes. Mas, como o Corvo Negro decidiu se envolver, ele devia ter um motivo. O Corvo Negro não ouvirá o rugido do dragão, mas, pela reação de Madame Criança Fantasma, ele sabia que algo a estava intimidando. Então, o Corvo Negro gritou: Aquele lobo de fogo ali é provavelmente a besta de estimação do discípulo do curador. Ao ouvir isso, Madame Criança Fantasma entendeu por que o Corvo Negro se envolvera. Ela olhou para o lobo de fogo, que estava sendo dominado por um dragão de jade de nível 4. Se aquele lobo realmente pertencesse ao discípulo do curador, ela sabia que tinha que intervir. Mesmo que isso significasse enfrentar aquele dragão de nível 5, ela não podia recuar. Como Madame Criança Fantasma confiava no Corvo Negro, ela não precisava de verificação. Ela simplesmente acariciou o embrulho em seus braços, em seguida, um grito agudo ecoou. Momentos depois, uma silhueta carregando um caixão saltou para o local, esmagando o chão ao pousar, levantando poeira e detritos. Madame Criança Fantasma havia chamado o Homem Caixão. Tanto o monge Piton quanto o morcego de sangue pareciam aterrorizados. Era exatamente como o Corvo Negro havia dito antes, Madame Criança Fantasma e o Homem Caixão estavam aqui. Agora, eles haviam perdido toda esperança de vitória. A menos que um lutador ainda mais forte aparecesse para ajudá-los, eles não teriam como enfrentar esse grupo. Um especialista com uma besta de nível 4 não seria suficiente. Eles precisavam de pelo menos 2. Ótimo! Essa situação agora equivalia a uma guerra entre países intermediários. Além deles, até o homem do chapéu alto ficou chocado. Ele não esperava que as coisas escalassem para esse nível. Ele ainda poderia ter lidado com o Corvo Negro e o Sábio Maligno, mas agora que Madame Criança Fantasma e o Homem Caixão também estavam aqui, nem ele poderia fazer mais nada. O homem instintivamente olhou na direção do Templo do Dragão de Jade. Como se aquele lugar abrigasse seu apoio. Enquanto isso, ninguém percebeu que, no momento em que Madame Criança Fantasma e o Homem Caixão chegaram, alguém começou a se aproximar rapidamente deles. Quando essa pessoa chegou mais perto, Xiao Wu, que havia sido suprimido o tempo todo, sentiu sua presença e ficou animado. Ele começou a se debater freneticamente, deixando suas chamas queimarem mais intensamente, forçando o dragão de jade de nível 4 a aumentar sua produção de poder gelado, tensionando-se. No instante seguinte, uma silhueta saltou e lançou uma pequena bandeira no céu. Esta pequena bandeira era dourada, bordada com constelações que brilhavam intensamente. No ar, ela desapareceu como uma ilusão. No entanto, no momento em que a bandeira desapareceu, algo parecia ter acontecido ao redor. Mas, olhando mais de perto, era como se nada tivesse acontecido. Apenas as pupilas de Madame Criança Fantasma se dilataram enquanto ela murmurava para si mesma. Isso é a barreira nebulosa.
Imediatamente, alguém apareceu. Ele usava uma máscara de demônio com a ilusão de uma porta de metal atrás dele, emitindo uma aura poderosa. Tanto Madame Criança Fantasma quanto o Corvo Negro conheciam muito bem essa aura. Eles se curvaram imediatamente. Saudações, curador. O recém-chegado era obviamente Lin Jin. Ele havia estado dentro do Museu de Bestas Mortais por 2 dias, pesquisando a barreira nebulosa. Ele havia abandonado o sono e a comida, praticamente sem ingerir nada. Principalmente porque o próprio Lin Jin não percebera que 2 dias haviam se passado. Ele estava completamente imerso em sua pesquisa e não conseguia se afastar. Depois desses 2 dias, Lin Jin colheu benefícios imensos. Graças ao manual antigo do Corvo Negro e à bandeira nebulosa do Velho Dragão, Lin Jin conseguiu descobrir algo. Embora fosse apenas um resultado menor, ainda era uma técnica de um imortal ortodoxo. E assim, nos últimos 2 dias, Lin Jin usou feitiços e sua psique para modificar a bandeira, impregnando-a com a aura do Salão de Visitas e do Museu de Bestas Mortais. Ele ficou surpreso quando a bandeira ficou dourada após ser imbuída de psique. Lin Jin também adquiriu conhecimento básico da habilidade da barreira nebulosa. Na época, Lin Jin pretendia pesquisar apenas por curiosidade. Mas, quando olhou novamente, muito tempo havia se passado. Havia uma ampulheta dentro do museu, então Lin Jin percebeu que estava lá há 2 dias. Isso nunca havia acontecido antes. Parando sua pesquisa, ele saiu do museu imediatamente, retornando à cidade do Dragão de Jade. Então, ao sentir o paradeiro de Xiao através de seu pacto de sangue, Lin Jin correu para lá e se deparou com essa cena. Decidiu então usar a bandeira dourada e ativar a barreira nebulosa, selando a área. Lin Jin não estava com medo de que eles fugissem. Em vez disso, somente selando o local ele poderia conectar o lugar ao museu e emprestar seus poderes divinos. Naquele momento, ele estava imponente, com a máscara de demônio e a porta do curador visível atrás dele. Sua aura era assustadoramente opressiva, e qualquer um poderia ver que ele era um especialista. A aparição de Lin Jin chocou a todos imediatamente. O sábio maligno e o homem caixão ficaram visivelmente animados. Naquele instante, o homem caixão foi o primeiro a reagir. Assim que Madame Criança Fantasma se curvou, ele também se ajoelhou e se prostrou. Enquanto os outros, como o sábio maligno, apenas admiravam o curador, o homem caixão era diferente. Sua vida foi salva pelo curador. Se o curador não tivesse ensinado uma solução a Madame Criança Fantasma, o homem caixão teria morrido há muito tempo. Portanto, o curador era seu salvador, e uma saudação dessa magnitude era merecida. Embora Lin Jin nunca tivesse conhecido o Homem Caixão e o Sábio Maligno antes, pelas descrições do Corvo Negro e de Madame Criança Fantasma, ele os reconheceu imediatamente. Desse lado, todos eram conhecidos. Do outro, Lin Jin notou imediatamente Xiao Wu, que estava sendo aprisionado por um dragão de Jade. Ele franziu a testa. Outro dragão de Jade. Embora não fosse o mesmo velho dragão, Lin Jin estava igualmente irritado. Agora que ele voltará, estava pronto para se vingar daquele velho dragão e não pretendia mostrar misericórdia. Com o movimento dos dedos, uma agulha de prata voou com uma força e velocidade 10 vezes maiores que o normal. Isso até assustou Lin Jin. O dragão de Jade foi perfurado instantaneamente pela agulha. Seguindo a força destrutiva, a agulha saiu pelo outro lado, deixando um buraco do tamanho de um polegar. Jorros de sangue começaram a escorrer enquanto o dragão de Jade gritava de dor, afrouxando seu aperto. Xiao Wu aproveitou a oportunidade para liberar uma explosão de chamas. Ele rosnou e mordeu o pescoço do dragão de Jade, arrancando-o abruptamente. Em um flash, a cabeça do dragão foi arrancada do corpo ainda vivo. Que cena horrível e sangrenta! O homem do chapéu alto gritou antes de cuspir um jorro de sangue. Sem dúvida, aquele dragão de Jade de nível 4 era sua besta de estimação. Com seu companheiro morto no local, ele, como dono, naturalmente sentiu o impacto e foi ferido imediatamente. Por trás da máscara, Lin Jin parecia chocado. Ele não esperava que seu ataque causasse tanto dano ao dragão de Jade, dando a Xiao Wu a chance de revidar. Após uma análise cuidadosa, Lin Jin entendeu o porquê. A barreira nebulosa havia aumentado seu poder. Portanto, aumentando a força de sua agulha de arame enrolado. No geral, isso deixou todos atônitos. O monge Piton recuou sua Piton imediatamente, enquanto a morcego de sangue chamou sua besta de volta. Ambos pareciam aterrorizados e mostraram toda a intenção de fugir imediatamente. O homem do chapéu alto finalmente recuperou os sentidos, mas seu corpo tremia. Talvez fosse devido ao impacto da morte de sua besta de pacto de sangue, ou talvez fosse raiva. Afinal, aquela era uma besta de nível 4 e um precioso dragão. Você! Como ousa matar minha besta? Você vai pagar por isso! Ele rugiu, despejando sua fúria. Assim que o dragão de Jade de nível 4 morreu, os outros dragões de Jade de nível 3 ficaram fora de controle.
Eles imediatamente se espalharam, mas, após fugirem uma curta distância, como se uma parede invisível os bloqueasse, eles ficaram presos neste local. Diante disso, o monge Piton e a morcego de sangue começaram a entrar em pânico. Este novo especialista que apareceu era simplesmente absurdo. Ao chegar, ele usou algum truque desconhecido para ferir gravemente um dragão de nível 4. Embora ele não tivesse causado diretamente a morte do dragão, todos sabiam que, sem sua intervenção, o lobo de fogo não teria conseguido matá-lo. Xiao Wu naturalmente reconheceu Lin Jin através de seu pacto de sangue, mas Lin Jin lhe deu um comando, então ele não se aproximou. O macaco branco não tinha nenhuma ligação com Lin Jin. Como a aura dele agora pertencia completamente à identidade do curador, até o macaco branco não conseguiu reconhecê-lo, então ele parecia apreensivo, mantendo uma distância segura. Todos os outros se comportaram da mesma forma que o macaco branco. Dentro da barreira nebulosa, era possível emprestar a aura do curador do salão de visitas do museu. Embora a quantidade não fosse muita, era o suficiente para dar a Lin Jin poderes incríveis. E assim, com ele usando uma máscara de demônio, todos cessaram suas intenções hostis. Curador? Já ouvi esse nome antes. O monge Piton estava pálido como um cadáver, sem ousar se mover um centímetro. A morcego de sangue estava na mesma. Lembro de ter visto esse nome no Jornal dos Vilões há algum tempo. Essa pessoa ordenou que o Corvo Negro e Madame Criança Fantasma realizassem uma missão na época. Pensei que fosse uma farsa, mas parece que um especialista assim realmente existe. A voz do monge Piton tremia enquanto falava. Como especialistas vilanescos que conseguiram sobreviver por tanto tempo, eles eram bastante inteligentes. Quem era o Corvo Negro? E quem era a Madame Criança Fantasma? Ambos eram notórios na comunidade vilanesca. Ninguém nunca os viu curvar-se ou render-se a qualquer um. No entanto, esses indivíduos estavam inusitadamente respeitosos com aquele homem de máscara de demônio. E, como se não bastasse, um personagem tão formidável quanto o Homem-Caixão até se ajoelhou em saudação. Isso foi um golpe enorme para eles. Além de sua aura aterrorizante, essa barreira que os prendia imediatamente assustou o monge Piton e a morcego de sangue. Não apenas eles, mas suas bestas de estimação também sentiram o mesmo. Uma habilidade de dissuasão natural estava embutida na identidade do curador, então qualquer besta de nível 4 ou abaixo tinha que se submeter a ele. Naquele momento, tanto a Piton malhada quanto a morcego de sangue estavam tremendo atrás de seus donos. Essas eram bestas ferozes de nível 4, e ainda assim, ser capaz de intimidá-las tanto provava o quão aterrorizante esse curador era. Eles obviamente não podiam lutar contra ele. Qualquer um com um mínimo de inteligência saberia que atacar o homem equivalia a pedir pela morte. Ambos estavam cheios de arrependimento. Não importava quão bom fosse o pagamento, eles nunca teriam aceitado essa missão se soubessem antes. Agora, até seu cliente queria fugir. Seu dragão de jade de nível 4 havia sido decapitado pelo lobo de fogo. Embora ele tivesse feito uma declaração ameaçadora antes, agora já havia se acalmado. Eles estavam em uma posição terrível. Sem seu dragão de jade de nível 4, ele não podia controlar os outros dragões de jade de nível 3. O monge Piton e a morcego de sangue já haviam esgotado toda a sua força, então não eram confiáveis. Se ele ficasse, a desgraça certamente cairia sobre ele. E então, o homem simplesmente virou para fugir. Ele correu apenas uma curta distância antes de ser interceptado pelo sábio maligno. O sábio maligno havia sido gravemente ferido na batalha anterior, deixando-o com uma aparência trágica, com o corpo coberto de feridas e suas vestes destruídas. O sábio maligno se importava muito com a aparência pessoal, então dava para imaginar o quão furioso ele estava. Ver o culpado tentando fugir fez seus olhos ficarem vermelhos e sua expressão se distorcer em um olhar selvagem. Ele rapidamente ordenou que seu gato branco atacasse o homem. Seu bastardo! Nem pense em fugir. Eu vou te matar! O sábio maligno partiu para o ataque com seu gancho, enquanto seu gato branco saltou com garras e dentes afiados. Não importava o quão habilidoso o homem fosse, ele perdeu toda a capacidade de lutar com sua besta morta. Levou apenas um breve momento para o sábio maligno matá-lo. Vendo isso, o corvo negro disse: Sábio, não devemos matar na frente do curador. Era um aviso. O sábio maligno ficou chocado, mas o homem já estava morto. Ele rapidamente se apressou a se curvar para Lin Jin. Curador, há muito ouço falar de seu bom nome. Fui muito precipitado antes e espero que perdoe minhas ações. O sábio maligno falou educadamente. Lin Jin naturalmente não o culpou. Ele já sabia sobre o sábio maligno pelo corvo negro. Esse homem havia ajudado em seu último pedido. Embora Lin Jin tivesse escrito um relatório de avaliação para seu gato branco depois, anulando o favor, esse homem ainda veio de tão longe para ajudar. Além disso, Lin Jin sabia que aquele homem devia ser um inimigo e uma das pessoas do velho dragão. Então, deixou pra lá. Tudo bem.
Veja quem ele é. Lin Jin disse. O sábio maligno imediatamente foi até o cadáver e removeu sua máscara e chapéu. O coração de Lin Jin pulou com a revelação. É ele? Ministro Yu do Reino do Dragão de Jade. Pensando bem, isso deveria ser normal. Afinal, provavelmente apenas 2 ou 3 pessoas no Reino do Dragão de Jade eram dignas de possuir um dragão de Jade de nível 4. O ministro Yu era um homem de status notável, alguém que ocupava um cargo respeitável no reino, então não era estranho que ele tivesse uma besta de estimação dragão de Jade. Além disso, seu sobrenome era Yu, o mesmo do velho dragão. Ambos podiam até estar relacionados de alguma forma. Ainda assim, o fato não mudava que o ministro Yu estava morto. Lin Jin sabia que as coisas seriam mais difíceis de lidar agora. O ministro Yu definitivamente não tinha autoridade suficiente para isolar o palácio, então o imperador do Reino do Dragão de Jade poderia estar envolvido. Lin Jin não esperava que as coisas ficassem tão sérias, mas, não importa o que, ele ainda tinha que matar o velho dragão. Por si mesmo e para salvar Rei Yu. Apenas com a morte do velho dragão a maldição de Rei Yu seria quebrada. Lin Jin estava profundamente pensativo. No entanto, devido à sua máscara, ninguém sabia o que ele estava fazendo, então todos esperaram em silêncio. Enquanto isso, ao ver seu cliente ser morto, tanto o monge Piton quanto a morcego de sangue ficaram nervosos. Monge Piton, o que fazemos? A morcego de sangue estava em pânico. A cerca de 30 metros de distância, os 3 dragões de Jade ainda tentavam escapar. No entanto, como se estivessem sendo bloqueados, eles não conseguiam sair. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Mantenha a calma. A testa do monge Piton estava coberta de suor. Ele olhou de relance para o curador, apenas para ver o homem olhando de volta para ele por pura coincidência. Lin Jin se perguntou. Quem são esses caras? Eles deviam ser ajuda contratada do ministro Yu. Se eram mercenários, por que não haviam feito nenhum movimento desde que Lin Jin chegou? Eles não fugiram, nem atacaram. Além disso, quando o sábio maligno matou o ministro Yu, esses dois pareciam não se importar. Isso era verdadeiramente estranho. Portanto, Lin Jin os olhou. Mas, como ele fez isso através da máscara, o monge Piton imediatamente entendeu mal. Era verdade que o monge Piton era um especialista vilanesco que matava e cometia todo tipo de maldade imaginável. Alguém como ele deveria ser um fora-da-lei corajoso, mas o homem era surpreendentemente medroso. No início, ele realmente era um criminoso desesperado. Mas, com a idade, sua mentalidade mudou. Agora, ele valorizava a vida mais do que tudo. Este era um momento de vida ou morte. Esse curador provavelmente estava pensando em como matá-los. E então, o monge Piton tomou uma decisão rápida, ajoelhar-se e implorar por misericórdia. A morcego de sangue rangeu os dentes ao ver isso. Ela ainda tinha dignidade. Pensando que, se fosse o curador, ela nunca perdoaria o inimigo, mesmo que ele se arrastasse e suplicasse. Já que era assim, por que não arriscar? Além disso, a morcego de sangue tinha confiança nas habilidades únicas de sua besta. Eles poderiam romper e escapar deste lugar. A morcego de sangue imediatamente lançou um feitiço, e sua besta de estimação a agarrou, voando em uma certa direção. Quando se aproximaram da borda da barreira, a morcego de sangue liberou um jato de sangue negro. Ao entrar em contato com a parede da barreira, uma fumaça branca começou a surgir. Aquele sangue claramente tinha habilidades corrosivas. Havia também um som de chiado, como se um pedaço de carne estivesse sendo frito. Lin Jin franziu a testa. Ele podia sentir a barreira nebulosa cedendo. Ele tinha que admitir, aquela mulher com a morcego de sangue era bastante habilidosa. Mas era uma pena que a barreira nebulosa de Lin Jin fosse uma habilidade direta e estivesse conectada ao Museu de Bestas Mortais. Portanto, o sangue corrosivo não conseguiu quebrar a barreira. No instante seguinte, a morcego de sangue pode ser visto colidindo de cabeça contra a parede invisível com sua besta. Fim dos capítulos do 252 ao 254. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!